Graça e paz, igreja. Amém. Para descontrair, vamos dar um abraço no irmão e dizer a ele que bom que você está aqui. Deus é muito bom. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é fiel. Pai, fala aos nossos corações neste momento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos e agradecemos, Pai, imensamente pelo seu amor por nós. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre adoração. O que é o ato de adorar a Deus? E nós vimos que essa palavra, às vezes a gente só enquadra no louvor. A adoração é do pessoal do departamento de louvor. Será que é? Não. Adoração, aqui, como diz a palavra do Senhor, é um estilo de vida. O Senhor aqui começa a falar com a mulher samaritana nesse capítulo 4, e ele vem discorrendo ali nessa passagem, dizendo a ela que ela deve adorar em espírito e em verdade. De repente, aquela mulher que adorava no Monte Gerizim, como os samaritanos adoravam, e ela dizia a ele: é no Monte Gerizim ou é no Monte Sião, em Jerusalém, que nós devemos adorar? É aqui ou ali? E o Senhor diz o que é para ela? É chegada a hora. E a hora vem que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. E ela ali foi tocada pelo Espírito Santo e ela viu que era Jesus que devia adorar. Como hoje nós vemos, é domingo, igrejas cheias, é domingo, dia de celebrar. Nós pensamos muitas vezes em ritos, como essa mulher aqui. Era cheia de paradigmas, ritos. Não, eu adoro ali, eu busco ali. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Adoramos limitados. Adoramos no nosso estilo. E não é assim. Porque a palavra do Senhor diz que é em espírito e em verdade. E para iniciar aqui, Amós também vai falar no capítulo 5, verso 21, que diz assim a palavra: ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas assembleias solenes. Por que será que o Senhor diz isso? Porque Ele não quer atos, ritos, Ele quer o nosso coração. Nós não vamos nos lugares por obrigação. Ah, eu fiz a minha parte. Eu já adorei, eu já louvei, eu já entreguei a minha oferta. Acabou a lei. A lei acabou. Em Jesus nós somos livres. E é assim que o Senhor quer. E eu digo a você que a adoração a Deus é adorá-lo e reconhecer os seus atributos pessoais, que são infinitos, como santo, excelso, puro, verdadeiro, criador, salvador, senhor, onipresente, dentre muitos outros, com a certeza, com a nossa vida inteira e o nosso pensamento, não conseguiremos declarar, pois somos finitos e limitados. Este é o primeiro fundamento para todo aquele que aceita o senhorio de Jesus. Somos criados para a glória de Deus, Efésios 1:12, com um fim de sermos para o louvor de sua glória.
Fomos criados para reconhecer as obras de Deus, existimos nele, somos dele, estamos nele, somos salvos por ele e voltaremos para ele e reinaremos com ele para todo sempre. Como está escrito em João 1, versículo 3. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, o Senhor vem dizer a nós, em espírito, Deus é espírito, importa que adoremos ele como é. E em verdade, Deus é verdade e nós precisamos adorá-lo em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter um estilo de vida de um adorador. E essa noite eu te pergunto, quanto tempo você passa com Jesus? Quanto tempo você tem passado com Jesus? Quantos minutos, horas de sua vida você passa olhando firmemente para a sua cruz? Porque o Evangelho é a cruz de Cristo. Você pede que o Senhor traga à sua mente cativa tudo aquilo que te traz esperança, a obediência do Senhor. Sua vida é uma vida de constância, oração, comunhão, intimidade com Cristo? Precisa-se ter intimidade. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Ele é tão maravilhoso e tão amoroso que ele podia nos fazermos adorar ele sem a gente ter essa vontade. Mas não, ele nos deu o livre-arbítrio para a nossa escolha. Mas ele quer o coração. Ele quer que a gente adore ele com todo o nosso ser. Momento de, como se diz, espiritualidade, não é aquele momento zen, que eu me fecho, não. Consciência. É com todo o nosso ser. A Bíblia diz que o Senhor é espírito. Nós somos espirituais. Quando nós confessamos Jesus Cristo como o único Salvador e suficiente das nossas vidas, o que vem? Senhorio. Então ele manda em mim. Por quê? Porque ele é Senhor na minha vida. Então, se ele é Senhor na minha vida, eu preciso ter o quê? Ser um adorador. E ter um estilo de vida que agrade o Pai. Ou você só tem um tempinho para ele no momento em que você acorda, ou antes de dormir, ou de vez em quando. Às vezes, Cristo acaba se tornando um tipo de obrigação. Mas não deve ser assim. Ai, minha consciência pesou porque eu não fui na igreja. Minha consciência pesou porque eu não fui fazer tal coisa. Não. É de dentro de nós. Cristo vive em mim. E eu faço porque eu tenho intimidade com Deus. Eu preciso ser um adorador. Eu careço. Porque eu vou para o Pai um dia. Um dia eu vou retornar para o Senhor. E cantar este louvor. Maranata, vem Senhor Jesus. Porque eu penso que o Senhor volte. Porque esse mundo é o quê? Tenebroso. Este mundo não é fácil. Nós temos aflições. Mas o Senhor diz o quê? Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é possível. É possível ser um adorador. E essa noite eu quero destacar características de um verdadeiro adorador. Primeiro, diz assim: eu amo o Senhor, força minha, o Salmo 18, versículo 1. Davi expressa, eu te amo, ó Senhor. Davi diz isso. Davi expressa, eu te amo, ó Senhor. Jesus externou o seu incondicional amor ao Pai, através de um viver inteiramente voltado à obediência. O amor ao Pai enriqueceu sua vida de devoção, adoração, submissão e, principalmente,
na obediência ao sacrifício. Então, na adoração, nós sentimos a presença do Senhor. Nós podemos citar grandes homens da Bíblia, homens e mulheres, que adoraram o Senhor em espírito e verdade. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, né? Abraão foi testado pela sua fé, e Abraão obedeceu a Deus. Moisés, homens grandes da Bíblia que servem de exemplo para nós. Nós precisamos ter esse estilo de adorador. Na adoração, vamos à presença do Senhor para manifestar todo o nosso amor a Ele. Quando adoramos, estamos ministrando exclusivamente ao Senhor Jesus, que é digno de toda a nossa adoração. Vamos a Ele com a intenção de dar e não na intenção de receber. Na adoração, só importa a pessoa de Deus pelo que Ele é e não porque nós podemos, o que Ele pode fazer a nós. Ele é poderoso. Ele é o Deus Salvador. Quando o Senhor nos resgata do império das trevas, Ele nos traz para a sua maravilhosa luz. Isto é celebração. Nós temos que celebrar, louvar a Deus todos os dias e lembrar que o Senhor nos chamou. Um verdadeiro adorador busca essas coisas. Eu estava perdido, mas o Senhor me chamou, me chama pelo nome. E escreveu o meu nome no livro da vida. O adorador lembra que ele vai morar no céu. Porque a palavra do Senhor é eterna e é verdadeira. Nós precisamos ter isso em mente todos os dias como adoradores do Pai. Somente aqueles que têm momentos de adoração em particular poderão verdadeiramente adorar em público. Somente aquele que adora o Senhor em seu quarto, dia a dia, adorará no templo. Precisa-se ter intimidade, precisa-se buscar o estudo da palavra, meditar no Senhor, ter esse tempo, porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Fazer prova de mim, Malaquias diz isto, não diz Malaquias 3? Prova de mim, o Senhor diz. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Pois é chegado o tempo de todos os santos adorarem ao Senhor. Isaías 23, versículo 3. O que ele considera como de maior valor em sua vida, ele entrega a Jesus. Lança diante dele as suas vestes, suas coroas, suas posições, o seu carro, tudo que nós temos. Eu estava ministrando a parábola do Senhor da pérola de grande valor. A pessoa, quando encontra a pérola, ela vende tudo, porque ela quer aquela pérola. A pessoa, quando se converte, ela quer viver a vida de Jesus. Ela quer adorar Ele em espírito e verdade. Nós precisamos ter esse foco. Porque o nosso foco é o Senhor. O nosso foco é Jesus. E o Senhor nos chama a meditarmos e buscar Ele todos os dias. A segunda característica é essa. Sempre busca... Atitudes de um adorador. Buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E espera que Deus acrescente. Entrega seu caminho ao Senhor, pois sabe que o mais Ele fará. Esperam com paciência no Senhor, para que Ele se incline e o salve. Amam a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. E é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Façam tudo para a glória de Deus. E você? O que você tem entregado a Deus? O que é mais importante na sua vida? Suas vestes, seus bens,
Porque Jesus hoje pede o seu coração. Jesus, essa noite, quer o seu coração. Nós precisamos refletir. Sabe por quê? Porque Ele nos amou incondicionalmente. Só Ele é digno de nossa adoração. Então nós precisamos crer, porque Ele morreu por mim e por você. Só Ele nós devemos prestar culto e adorar. Somente Ele. Porque Deus tem ciúme de nós. E o ciúme do Senhor é santo. Nós somos feitura, imagem e semelhança do nosso Deus. E foi com esse propósito que Ele nos fez, para adorá-lo. Então eu digo, vamos morrer para as nossas vontades e desejos. Deixar Cristo Jesus agir em nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Amém? E eu quero que os irmãos abram a palavra em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, língua e povo, dizia com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu de beber do vinho da ira da prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, aquele receber o sinal no seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém? Nós vemos nessa passagem que revela dois grupos de adoradores. Não é nosso interesse nós vermos aqui sobre os profundos significados teológicos dessas três mensagens angélicas, mas extrair delas princípios bíblicos de adoração. Então, faz-nos aí bem passar diariamente uma hora e refletir sobre a vida de Jesus. Deus nos chama, nos alerta, né? E nós devemos tomá-lo ponto por ponto e deixar que a imaginação nos apodere de cada passagem dessa cena. E nos lembrando dos momentos finais, porque isto vai acontecer. Então nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Ao meditar assim em o seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança nele será mais constante, o nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos no seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Nós precisamos aprender com Jesus a ser humilde e manso de coração. Porque só Ele, para nos ensinar a ser cheios do Espírito, nós precisamos clamar noite e dia: Senhor, venha ao meu auxílio. Nós cantamos este cântico lindo. Hoje nós não cantamos aquele que Ele cresça e eu diminua, né? Nós vemos em João 3, versículo 30. Para que o Senhor cresça, nós precisamos ter esse princípio, a humildade.
Jesus lavou o pé dos discípulos, um sinal tremendo de humildade para ser exemplo para nós. O amor, a humildade, são caráteres de um verdadeiro adorador. O seu amor nos atrai a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados para um estado que não agrada o nosso Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na nossa alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Deus. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E nós podemos dizer, como Cristo, deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E eu te pergunto, Jesus é vida. E sem ele, a vida não existe. O que ele falou para a mulher samaritana? Venha e você beberá da água viva. Ela ficou assim empolgada. Eu quero essa água. Eu quero essa água. E nós já bebemos dessa água. Não bebemos? Nós já bebemos desta fonte. E nós somos adoradores. Então nós precisamos estar lembrando, dia a dia, de quem nós somos em Cristo Jesus. Deuteronômio 6, versículo 3 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pela graça nós fomos alcançados. E tem muitas pessoas que precisam do Evangelho do nosso Salvador. E como adoradores, o que nós temos feito? Temos anunciado o Evangelho? Temos dado testemunho de cristãos adoradores? As pessoas estão olhando para nós. E o Senhor diz que seria assim. Então nós precisamos buscar o caráter do Senhor. Terceira característica diz assim: sempre busca a excelência na adoração. A adoração excelente é aquela que obedece na íntegra à afirmação de Jesus. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Gálatas 5, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 5. O Senhor fala ao meu ouvido agora, neste momento, que Ele quer que a igreja toda leia comigo o que está em Gálatas 5, versículo 16, até o verso 25. Então, todos vamos ler. Digo, porém, andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito do Senhor é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia, Senhor. Deus é muito bom. E o Senhor diz hoje para a igreja: andem no Espírito, porque o Senhor ama a sua igreja, todos vocês. Como Deus é maravilhoso. Nos dá a oportunidade, o privilégio de nos alertar todos os dias
para que nós andemos com Ele, que nós o adoremos em espírito e em verdade. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com os caminhos dos teus testemunhos, do que em todas as riquezas. Meditareis nos teus preceitos, e nas suas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, do versículo 10 ao 16. Que coisa maravilhosa. Deus é poderoso, irmãos. E Ele tem coisas tremendas para cada um de nós. Lembre que você é escolhido. Não deixe que o inimigo venha trazer coisas na sua mente que te entristeçam. Celebre o dom da vida. Celebre que você é um filho abençoado, escolhido a dedo por Deus. Glorifique a Deus todos os dias, na alegria e na tristeza. Dê glória a Deus, porque Deus é muito bom. Tem nos sustentado em todo o tempo. Vai nós sair do barco para ver o que acontece conosco. Com Jesus no barco tudo vai bem, mas sem o Senhor nós não aguentaremos. Não deixe que a tribulação chegue para você lembrar de quem te salvou. Peça ao Senhor todos os dias que você busque Ele em espírito e verdade. Ou você acha que já aprendeu e está tudo muito bom? Acha mesmo que é melhor aí, do jeito seu, agradar a Deus? Não é isso que Deus quer de mim e de você. Porque Deus quer mais de nós. Procure buscar mais, aprender mais, pois só assim você pode agradar a Deus. Não pare, mas busque. Busque intensamente ser um adorador. Busque todos os dias adorar a Deus. Não se limite. Busque o Senhor, porque enquanto se pode achar. Nós precisamos trazer todos os dias isto à nossa mente, porque o Espírito Santo fala muito. E ele diz que, voltando a João 4, ele revela à mulher uma nova ordem com a expressão, a hora vem, e ele queria dizer que tudo o que estava estabelecido era apenas sombra e figura do verdadeiro que havia de vir. Ele dá uma nova ordem, porque Jesus veio nessa terra para radicalizar. Jesus, o Evangelho de Jesus é radical. Ele quebrou paradigmas, ele quebrou as leis, e ele diz, eu sou a lei. Vocês vão me adorar. Porque é assim que o Pai quer. Porque o Evangelho é assim. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós adoramos o Senhor aqui, neste templo. Nós adoramos a Deus na nossa casa, no nosso trabalho. Nós adoramos Deus, precisa ser uma adoração de tempo integral. Adoração para nós precisa ser um estilo de vida. Quem é você em Jesus? Quem sou eu em Jesus? Eu estou adorando a Deus de fato, de verdade? Eu estou agradando a Deus? A minha adoração agrada o Senhor? Não precisamos perguntar isso a Deus. Não é só louvar, é um estilo de vida. Não é só ler Bíblia, é testemunho. É vida regrada. Somos falhos, mas nós não podemos ser metódicos.
Nós não precisamos, nós não estamos em lei. Nós somos livres. E nós estamos aprendendo uns com os outros cada dia. O importante é nós estarmos unidos. Porque uma igreja unida é o que o Senhor quer. Verdadeiros adoradores. Um avivamento o Senhor vai derrubar sobre nós. Nós precisamos orar nisto. O Senhor venha com o seu avivamento sobre nós. Para que nós adoremos o Senhor. Eu não tenho vergonha de ser um adorador. Nós não podemos. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Ai, não sei, então, é assim. Não. É um estilo. É o meu viver, vem de dentro para fora. E nós precisamos, cada dia, buscar esta convicção. E para concluir, anuncie o Evangelho. Ide e pregai as boas novas. É o nosso tema da nossa igreja, não é? Ide por todos e pregai, anunciai as boas novas, porque Ele vem. Ele não vem? Jesus está voltando. E nós temos esse tempo, porque se o Senhor não voltou, tem muitas vidas para ser salvas. Tem muitas vidas. Porque Ele diz assim, que todos vão ouvir falar dEle, nenhum vai ficar, se não tiver ouvido falar do Senhor. Porque o nosso Deus é misericordioso, graças a Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, como diz o livro de Lamentações, nós já tínhamos sido consumidos. Mas ricas são as misericórdias do nosso Deus. João 14, Jesus nos afirma que iria nos levar para onde Ele estivesse. Precisamos cantar, tocar, testemunhar, prosperar e enfatizar que o nosso reino é nos céus. Não somos deste mundo. A nossa pátria no céu, aonde nós vamos viver para todo sempre, é na eternidade. Lembre, nós temos dificuldade de lembrar que é na eternidade. Essa vida é muito passageira. Eu fui no velório essa semana e eu meditei muito. A nossa vida é um sopro, como diz o Salmo 90. E nós fazemos planos, projetos, o nosso eu, a nossa vontade, e não é assim. Tem que ser da vontade do Pai. Nós precisamos ter esse estilo de vida de adorador. Nós precisamos trazer à nossa mente que a nossa pátria não é aqui. Porque nós somos espirituais. Nós somos filhos do Salvador. Como eu vou chegar lá e o Senhor vê face a face? Precisa ter intimidade para abraçar. Pai, porque eu tive intimidade aqui nessa terra. Porque eu andei com o Senhor aqui. Isso é maravilhoso. Abraçar o nosso Deus. Ô glória! Deus é bom demais. Eu louvo a Deus e o Senhor fala que Ele nos ama. Não deixe para amanhã, para entregar o seu coração. Entregue hoje, porque o Senhor nos chama. Não tema, porque o Senhor diz assim: eu estou à porta e bato. E se você abrir, eu estarei contigo e cearei com vós. O Senhor nos quer de coração. Nós precisamos ouvir o Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, ter o Senhor como senhorio de nossas vidas. Como nós somos abençoados, não é? Deus é perfeito. Deus não tem filhos
prediletos, graças a Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos chama de uma forma assim, ó, vem aqui que hoje eu tenho contigo. O Senhor quer nos dizer algo especial. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Não temas, porque as coisas do mundo às vezes nos deixa confuso. Eu não sei se vai dar certo de eu pagar isso, de eu mexer nessa situação. Deus está lá, eu estou aqui. Calma o seu coração. Você confia aqui, ó, nessa palavra aqui? Aqui tem poder, hein? Você crê? Aqui tem fogo, tem poder e tem revelação de Deus fazer na nossa vida. E nós precisamos crer nesse evangelho. Porque Deus tem cuidado do seu povo. Ser um adorador é um estilo de vida no qual é exigido um alto compromisso com Deus e a sua palavra. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Nós vemos na casa do Senhor todos os domingos. Para quê? Para adorar o Senhor em espírito e verdade. Ordenança de Deus, porque está na palavra. Nós obedecemos o que está na palavra do Senhor. Nós precisamos nos preencher com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos caminhar todos os dias. Porque Jesus é o pão da vida. E nós precisamos comer deste pão todos os dias. Isso é um estilo do verdadeiro adorador. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos fechem os olhos para que nós oremos ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de misericórdia, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Te louvo, Deus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós. Ah, Deus, eis aqui teus filhos. Em nome de Jesus, sonda o coração deles, Deus. Como o Senhor diz hoje, que o Senhor aqui, Pai, que é o coração de cada um. Ah, Deus, ajude seus filhos na caminhada cristã. Fica com eles, Deus, porque, Pai, nós carecemos da sua mão poderosa sobre nós. Nós carecemos da sua presença. Em nome de Jesus, Deus, ministra os corações dele dia após dia, para que eles agradem ao Senhor. Abençoa teus filhos, ó Deus, que eles consigam dar testemunho, que eles consigam prosperar nessa terra, porque é promessa do Senhor para cada um deles. Continua, Deus, a falar ao coração deles. Ah, Senhor Deus, ajude eles, Deus, porque se o Senhor não nos ajudar, o que será de nós, ó Deus? Oh, Deus querido, essa noite, Senhor Deus, é noite, Pai, de nós escolhermos adorar o Senhor. E nos ajude, Deus, que nós nos posicionamos na sua palavra. Abençoa poderosamente a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém.